Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, lá a partir do verso 13, do 13 até o 35. Esse texto, o subtítulo dele é No Caminho de Emaús. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e acharam o corpo dele. Voltaram e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então entrou ele para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar falando a cada vida, ó Pai. A cada um que ouvir esta mensagem, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, nos dizendo, ó Pai, que não estamos sós, que o Senhor está sempre conosco, ó Pai, sempre conosco, ó Pai. Por isso, fala conosco, nós queremos te ouvir, ó Deus. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto. Nós costumamos escolher alguns textos bíblicos que são da nossa preferência, e esse realmente, ele fala muito comigo. Eu acho que deve falar com todos nós, porque fala sobre, muitas vezes, a nossa vida, e muitas vezes o que nos abate,
quando nós deixamos de enxergar ou de perceber que a presença do Senhor é constante ao nosso lado, que nós jamais, a partir do momento que tivemos um encontro com Jesus, jamais ficaríamos sós, mas nesta aliança que nós temos com o Senhor nosso Deus, que Ele estaria presente, Ele estaria presente. Por isso o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Jesus já foi confundido. Esta aqui não é a primeira vez. Mas se nós olharmos aí nos evangelhos, nós vamos ver que ele foi confundido já lá no lago como um fantasma, pelos discípulos. E numa outra situação, com Maria Madalena, ele foi confundido com um jardineiro. Então, esses discípulos de Emaús, eles não são únicos, mas outros também. Quem sabe nós, muitas vezes na nossa vida, não nos confundimos, buscamos as nossas próprias respostas, buscamos resolver as coisas do nosso jeito e deixamos muitas vezes de buscar aquele que está ao nosso lado e que é o nosso guia supremo. Nós, na torre de oração, nós temos orado. Cada nome que se encontra ali são nomes que nós vamos conversando com Deus e pedindo ao Senhor, para que traga, uma solução para cada vida. E um desses pedidos, a pessoa diz que está desanimada e sem esperança. E quando chega nesse ponto, eu confesso que eu fico mais tempo. Porque o desânimo, a falta de esperança é algo que dói muito. E a gente se comove quando vê que as pessoas estão tentando buscar o Senhor. Você algum dia já entrou na presença do Senhor naquele seu momento de oração e o seu coração está tão pequenininho que você não consegue desenvolver uma conversa com Deus? Muitas vezes o desânimo toma conta das nossas vidas, mas o amor de Deus, ele excede a tudo, e ele caminha conosco, e ele continua conosco, e muito mais nesses dias mais difíceis. Aqueles dois moços, apesar da proximidade de Jesus, eles não conseguiam enxergar a figura de Cristo caminhando com eles naquele momento de muito desânimo, Primeiro porque eles estavam caminhando 11 quilômetros, isso não é fácil, com destino a Betânia. Mas muito mais que isso, o desânimo de não enxergar a presença de Deus em suas vidas. Enquanto eles estavam ali, Jesus se aproximou e os olhos fechados para o reconhecerem. O que dizemos disso? Que embora Jesus esteja sempre perto, muitas vezes não percebemos a sua presença e caminhamos pela vida derrotados, desanimados, sem esperança. Estavam ali naquela estrada, fugindo, de muitas coisas, do que eles haviam vivido e da esperança que eles tinham tido, e eles tinham algumas informações da ressurreição de Jesus, mas eles se acovardaram, eles colocaram o pé na estrada, a estrada da dúvida, a estrada da tristeza, do desânimo, da falta de esperança, muitas vezes da incredulidade e até do ceticismo, de deixar de crer. Desistiram de Jesus. E eles se renderam à decepção. Ficaram decepcionados.
Havia ali, nos versos 16 e 17, uma tristeza muito grande, né? Então, se não existe a verdade da ressurreição, a vida é marcada por tristeza e por dor, porque perdemos o nosso referencial. E o nosso referencial se chama Jesus. Se chama Jesus. Nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos nos animar, né? Verso 16 diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, né? Mas Jesus insiste com ele: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Aqueles homens eles pararam, né, olharam ali para aquele homem com seus rostos muito entristecidos, né? Muito entristecidos. E muitas vezes a vida nos faz assim, quando nós deixamos de servir a Deus e buscar a Deus e confiar, mesmo naqueles dias mais difíceis, nós nos deixamos nos levar pela tristeza e pela dor, né? Pela tristeza e pela dor. Quantas vezes nossa vida é uma via sacra, né, de lamento, tristeza, dor, porque não tomamos posse do poder da salvação em Cristo Jesus, do poder da ressurreição, do Deus que deu o seu próprio Filho por amor da sua vida, da minha vida. Deus não quer ver você triste. Ele quer que você caminhe em júbilo, que você caminhe em vitória. E mesmo nos dias mais difíceis, Deus quer estar do seu lado, porque Ele está te preparando, está cuidando de você, para que você seja moldado para ser um grande guerreiro, como diz a Alziana. Eu fiquei pensando na hora do louvor, eu falei: ai Deus, primeiro a Alzi me fala, né, de Ana, que naquela sua tristeza, ela não perdeu a esperança, mas ela clamou, ela se dobrou, ela chorou, né? Ela foi confundida pelo profeta Eli, mas ela não perdeu a sua esperança. Assim Deus quer tratar comigo e com você. Não perca essa esperança, confie sempre, né? E aqueles homens, eles estavam ali, eles estavam perturbados, né? Perturbados. O verso 18 diz assim: eles perguntam para Jesus: você é o único que não visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias, né? E eles falam: Jesus era um profeta e ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Ele morreu. Jesus morreu. Ele foi crucificado. Sabe, muitas vezes nós tratamos as coisas dessa forma. Muitas vezes nós ficamos assim, totalmente desesperançados. E não é assim que deve ser. Aqueles homens, eles estavam com seus olhos fechados. Eles estavam como que pasmos diante dos acontecimentos. Diante dos acontecimentos. E como conciliar o fato de que Jesus ser o Filho de Deus, e como o Cleopas disse aqui, ele ser, né, poderoso em obras e em palavras, e mesmo assim, ele foi pregado naquela cruz, ali como um criminoso, né? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Sabe, por isso eu digo para você, quando nós passamos pelas lutas, nós somos fortalecidos, mas nós não podemos perder a visão daquele que está conosco.
daquele que é o Senhor das nossas vidas, daquele que jamais vai te abandonar, né? Aquele que vai estar sempre com você. Por isso, Deus sabia o que estava fazendo. Ele sempre soube, né? Esperanças frustradas. Você já teve esperança frustrada? Você confia, você espera e não é a resposta que você quer? E eles dizem, né? Nós esperávamos que ele havia de redimir Israel. Por isso aqueles homens estavam ali arrasados. Porque seus sonhos foram desfeitos e a sua esperança morreu, né? Então, eles não conseguiam nem enxergar o testemunho dos irmãos, né? Que lá no verso 22 ele diz: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, né? E alguns dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Sabe quando alguém chega e fala: filho, não perca a esperança, bola para frente, vamos caminhar. Mas eu falo: cansei de ir na igreja, cansei de orar, sabe? Cansei. Mas você está sendo chamado. Você tem testemunho daqueles que buscam e estão na caminhada. Por isso, o desânimo é tudo que o inimigo quer para a sua vida. E foi nesse desânimo que aqueles homens resolveram sair. Nesse desânimo que aqueles homens deixaram tudo para trás, porque eles não confiaram no Senhor, na vontade de Deus, não ouviram e nem ouviram, né, o que estava sendo pregado pelo próprio Jesus. Então, o que eles não viram? Testemunho das mulheres. Os anjos apareceram e falaram com alguns discípulos, né? Os discípulos que viram o túmulo vazio, né? Então, e as promessas de Jesus, né, no seu ministério. Então, hoje, muita gente vive sem esperança. Hoje, muita gente vive sem esperança porque não dá crédito ao testemunho de outras pessoas. Porque aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. Sabe? Busque ao Senhor. Deus tem algo novo para a sua vida. Né? E o que acontece quando eles reconhecem Jesus ao partir do pão? Quando nós reconhecemos Jesus, a nossa vida muda. As nossas lutas, elas param de ser coisas impossíveis, mas elas começam a abrir uma porta de esperança, uma janela de coisas que Deus vai abrindo para que você possa realmente andar com Deus em esperança, em alegria, e a sua vida seja totalmente diferente. Vamos lá? Versos 26 diz assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E ali Jesus, começando por Moisés, no versículo 27, ele vai falando dos profetas e trazendo à memória deles todos os acontecimentos que levaram à crucificação de Jesus, mas à ressurreição. Uma nova esperança. Deus tem uma nova esperança para a sua vida. Deus tem uma esperança para o seu coração. O verso 31 diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele aí desapareceu da presença deles. Mas eles reconheceram
reconheceram Jesus. Jesus, ele se revela por onde? Ele se revela pela sua palavra. Jesus se revela através da sua palavra. Por isso, não tenha dúvidas, busque na palavra de Deus. Deus quer falar com você, né? Quando reconhecemos que Jesus está vivo, nós não temos mais espaço para preocupação, mas para confiança. Para confiança. A tristeza, ela perde a razão. A desesperança, ela cai por terra, porque Jesus tem algo novo para você. A sua incredulidade muda para a fé, e você vai crer que existe um mundo de Deus esperando por você, e Ele quer te dar esta salvação em Cristo Jesus. E ali no texto, ele fala lá no verso 28, ele diz assim: ao aproximarem do povoado, verso 32, vamos ver o 32? O 32, os discípulos perguntam um para o outro assim: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Sabe, quando você perceber que a palavra de Deus está mexendo com você, você vai sentir a presença do próprio Espírito de Deus, do próprio Espírito de Deus. A comunhão com Jesus faz o nosso coração arder, faz o nosso coração queimar. Por quê? Porque reacende o nosso zelo. Zelo pela palavra, zelo pela oração. Então, precisa acabar aquela frieza da falta de fé, a frieza espiritual, o marasmo de você viver os seus dias, sabe, de uma forma assim como você estivesse sobrevivendo e não vivendo em vitória. Deus quer te dar uma vida de vitória. Deus quer te dar uma vida de vitória. Então, você procure a casa de Deus. Por quê? Porque estar na casa de Deus é alegria. Orar é necessidade. Louvar a Deus é um prazer. Então, creia, Deus quer te ver andando em Jesus, porque Jesus é o sentido da nossa vida. E aqueles homens, eles saíram assim, numa velocidade, né? Que eles saíram praticamente correndo. E aqueles 11 quilômetros, eles passaram assim. Quando eles foram, demorou quase um dia para voltar, eles voltaram em 3 horas. Porque eles estavam com o seu coração em fogo, em chamas, porque eles tinham visto que Deus estava ali com eles o tempo todo. Jesus estava com ele o tempo todo. E Ele está com você. Ele está com você. Pés velozes para anunciar a ressurreição. E o verso 33 ele diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali eles encontraram os 11 e os que com eles estavam reunidos. Então, eles sentiram a presença do próprio Deus e mudaram a sua atitude. Quem tem os olhos abertos e o coração ardente, ele tem os pés velozes para falar de Cristo. Ele não consegue manter a sua boca fechada, mas ele consegue em tudo colocar a presença de Deus. Em todas as conversas, em todos os momentos, ele consegue falar desse amor, porque esse amor arde na sua mente e no seu coração. Lábios abertos para proclamar que Jesus Cristo está vivo em sua vida, em minha vida. Nem a distância, nem a noite impediram aqueles homens de voltar. Eles voltam para proclamar aos discípulos que Jesus está vivo. Por isso eu digo para você, Jesus está vivo e você não está só. Não está só.
A nossa esperança é Jesus, né? É Jesus. A ressurreição abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios daqueles homens, daqueles discípulos de Emaús. Que tipo de impacto Jesus tem feito em sua vida? Que tipo de impacto a ressurreição tem feito no seu coração? Como nós temos caminhado pela vida? Como tem sido a nossa relação com Deus? Nós temos nos encontrado com o Cristo ressurreto? Nós temos nos encontrado a cada dia com Jesus ao nosso lado, caminhando conosco? Porque Ele está contigo, Ele está do seu lado. Creia, o Senhor nos encontra na exposição da palavra, na oração e na vivência em comunidade com os irmãos. Então, deixe Deus falar a sua vida, falar ao seu coração, porque o Senhor nos encontra no partir do pão. Então, eu gostaria só de terminar falando o último cântico que os irmãos cantaram aqui, quando diz assim: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Sabe? Esse é o Deus de aliança, esse é o Deus de promessa, e esse é o Deus que não é homem para mentir. Por isso Ele está do seu lado, do seu lado. Creia nisso. Deus quer te dar a vitória em todas as áreas da sua vida. Você crê? Então busque ao Senhor. Amém. E Ele quer estar com você. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.